Muito bom. Cara, eu ficaria aqui horas e horas fazendo pergunta. Mano, Walter, vamos cumprir nosso rito aqui. E eu vou aproveitar a oportunidade. Pô, já vou deixar o convite para a parte 2. Eu sei que é difícil. A parte um, pô, foi um sonho, né? Mas nós estamos semeando aqui. Então, esse conteúdo, essas informações, espero que gerem bons frutos a ponto de o senhor ver como importante voltar aqui para continuar esse Claro. papo. Mano Walter, e aí, Mano Walter, superchat. Beleza, eu vou ler dois superchats aqui, Glauber, do Hélio e do Fábio Jabá. O Hélio fala aqui: boa noite, Glauber. Preciso O deixar jabá do registrado sindicato. que É. essa entrevista é sensacional, simplesmente a maior autoridade do combate ao crime organizado do Brasil. Meus parabéns ao Dr. Lincoln e a você, Glauber. Essa é de quem é a mensagem? Do Hélio. Tá, do Hélio, beleza. E o Fábio fala o seguinte: que bom que deu certo a ponte, Dr. Lincoln, nossa referência do combate ao crime organizado. Parabéns ao Glauber. Muito bom. Ó, primeiro agradecer Fábio Jabá, responsável por me ajudar a fazer a ponte aí com Um o abraço ao Dr. Fábio. Lincoln, né? Então, dado o abraço aí o Fábio Jabá, qual é o próximo? Ele deixou pergunta, como é que foi? Não, né? Não, ele só agradeceu. Tá bom, maravilha. Qual é o próximo? O C. Júnior, Mano Walter e Glauber, pergunta sobre o avanço do PCC no Paraguai na prática de atividades lícitas naquele país, como investimento em casas de câmbio e universidade de medicina. Universidade de Medicina eu não tenho conhecimento, mas o PCC ele praticamente dominou, né, a parte de crime organizado no Paraguai. E ele vai estar onde? Como eu disse, ele sempre vai procurar oportunidade de negócio. O que dá dinheiro lá? Por exemplo, produção de cigarro, né? A, a fabricação, né, e a adulteração de falsificação de cigarro. Então, eles estão presentes nisso, estão presentes. O Paraguai é muito importante no tráfico de maconha, embora a maconha ela não gere tanto dinheiro, mas ela é necessária. Para você ter uma biqueira, é igual quando você vai vender uma bebida, por exemplo, a Coca-Cola vende bem, mas às vezes a Fanta não vende. Então, é uma venda casada. É obrigado você vender a Fanta também. No caso do Paraguai, é muito importante, primeiro, a localização geográfica. É muito importante essa falta de fiscalização e a falta de controle financeiro sobre essas casas de câmbio. Acontece que o Paraguai vive disso, infelizmente, né? Se nós tirarmos o contrabando e tirarmos lá essas casas de câmbio, sobra muito pouco para a economia do Paraguai. Essa é uma questão. E eles se aproveitam disso, né? Mas o Paraguai hoje tem colaborado bastante com o Brasil, viu? Nós tivemos aí a expulsão de muitos criminosos brasileiros que estavam no Paraguai, inclusive alguns deles estão conosco lá no Oeste Paulista, que são cadeias lá que estão sob minha correição. Aquele criminoso que atentou contra a vida do senador paraguaio do Acevedo está lá conosco, acho que em Caiuá ou na penitenciária de Venceslau, por exemplo. Então, veja, a mesma coisa que aconteceu aqui exportou para o Paraguai. Já está entrando na Argentina. Daqui a 5 anos você vai ver um problema que está lá. Inclusive no Paraguai, as máfias, o tráfico de lá, o PCC começa a incomodar também, né? Eu lembro daqueles assaltos Prosseguro. a Prosegur lá no Paraguai, né? E também lá tem as suas próprias organizações criminosas que Claro, também se claro, incomodam, né? claro. E aí acaba colaborando com o Brasil, né? Vai, mano, volta. Beleza. O Renato W, ele mandou aqui: parabéns, doutor Lincoln. Uma dúvida: o que você acha mais perigoso? Organizações com lideranças centralizadas como o PCC ou mais descentralizada como a Ndrangheta, máfia italiana, né? É isso. A Andrangheta não é uma organização assim com um poder, não é um poder centralizado piramidal, mas ele não é descentralizado, ele tem lideranças muito bem definidas, né? Um dos maiores líderes da Andrangheta foi o Rocco Morabito, que estava escondido aqui há mais de 3 anos no Brasil, foi preso na Paraíba, né? O Rocco Morabito é uma das maiores lideranças da Andrangheta. Então não é assim que a Andrangheta é formada por várias famílias e todo mundo faz o que quer, não. Lá tem um líder máximo, né? Tem direção, assim como tem no PCC. Eu acho que são formas diferentes de combate, mas todas elas são difíceis. E foi pro Presídio Federal também, esse aí. Tava lá na Foi. unidade de Já Brasília. foi extraditado, mas está lá. E agora nós temos os Assisi lá ainda, né? Isso, que é o pai e o O filho? pai e o filho, o Nicola e o Patrick Nicola. Assisi. Eu Que são vi, da Andrangheta eu também. vi nessa escolta em São Paulo, quando eles foram pro Presídio Federal.
Isso Foi aí. uma escolta nossa com a Polícia Federal e eu tava nessa escolta. Eu tenho até registro desse dia. Estão lá até hoje em Brasília. E o cara tinha um implante de cabelo, nós rachamos a cabeça dele. Ele, pô, meu cabelo não. Eu falei, guerreiro, Rachamos não, ele caiu, né? já Ele foi. se tropeçou, por favor, Glauber. Não, raspou o raspou, entendi que cabelo. vocês racharam a cabeça dele. Não. Você me não. assustou agora. Não, esse aí a gente não faz, não. Mas ele cabeludo, passamos a máquina, entendi. o bicho chorava. Por causa do implante, né? O problema é dele, né? Vai. O Frederico, ele manda aqui, Dr. Lincoln, gostaria de esclarecer se há alguma prova ou indício de ligação do PT com o PCC. Parabéns pelo trabalho. Olha, já falaram muito sobre isso aí, eu já desmenti, eu não quero politizar o tema, né? Eu não tenho nenhuma prova concreta de envolvimento do PT com o PCC, né? Eu até já desmenti isso lá atrás, uma vez foi usado, prenderam ou caiu num grampo, eu acho que no Paraná, viu, Glauber, que falava assim, nós tínhamos um diálogo cabuloso com o PT. Cara, você é um policial penal federal. Eu atuo, né, em conjunto com o DEPEN, que hoje é Senapem, desde a sua criação, né? Eu tive um apoio muito grande, por exemplo, do ministro Zé Eduardo Cardoso. O diretor-geral do DEPEN era o Rossini, que é meu colega do Ministério Público. Né? Nunca teve diálogo cabuloso com ninguém. Né? Até porque não depende do governo, depende de vocês. Vocês deixaram, por exemplo, os agentes penais federais tiveram algum diálogo do Marcola com o governo que facilitou ou algum criminoso do PCC o cumprimento de pena dele no sistema federal? Nunca. Né? Então, o que um preso no Paraná de escalão baixíssimo, que eu nunca ouvi falar, né, teria falado no telefone, coisa que ele imaginou. Olha, a gente tinha um diálogo cabuloso, agora entrou esse Moro, a gente não tem diálogo nenhum, cara. Não tinha diálogo nem no PT, não tem diálogo com o Moro, porque, veja, nós não somos, e eu incluo vocês, nós não somos integrantes de governo, nós somos funcionários do Estado brasileiro, né? E a gente não serve ao governo de plantão. Então não teve diálogo cabuloso, porque dependeria, desculpem, quando fala isso aí, está depreciando quem está na ponta. Vocês deveriam ter feito ali um tipo de corpo mole, isso não aconteceu porque eu acompanhei, né? Não foi verdade e eu desmenti isso. Então não estou defendendo o PT não, nem o outro partido, eu só estou dizendo que isso não houve, porque nós somos servidores do Estado e eu digo nós, eu estou tratando dos policiais penais federais, porque quando a pessoa falou isso, né, ela mencionava que era um diálogo, por exemplo, que teria partido de cadeia. No estado de São Paulo, o Marcola esteve sob meu julgo, sobre minha correição, desde 2006. Lá eu garanto que não teve diálogo cabuloso com ninguém. Isso aí, cada partido, Claro. quem está no comando tem uma linha. Por exemplo, o PT, ele defende mais uma questão ali dos direitos humanos, o direito do presidiário. Então, de repente, uma portaria, alguma coisa, receber uma liderança, né? E aí vai corroborando isso no dito popular, visitas de representantes de ONG, igual teve no Ministério. Que na época do governo PT, nós tínhamos um diálogo cabuloso. Sim. Na verdade, eles tratavam de São Paulo e não teve. Sim. Até porque o governo lá era PSDB por mais de 20... Aqui, né? Tá lá, Isso. aqui. Por mais de 20 anos. Aqui. E assim, é algo que eu participei. Eu não participei do governo em momento nenhum. Mas eu participei da gestão da segurança pública indiretamente e praticamente diretamente da gestão do sistema penitenciário. Por isso eu respondo. Eu sou corregedor lá da penitenciária 2 de Venceslau desde de que eu sou promotor lá. Eu sei. Antes, inclusive, desde dos anos 90, antes de 2006, quando eles foram removidos para lá. Então, lá não houve nenhum diálogo cabuloso que, quando mudou para o governo PT, isso possa ter sido alterado, né? E por isso que eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes é uma crendice popular que acaba até ofendendo não ao partido. Eu não tenho nada a ver com o PT, nem com qualquer outro partido, mas ofende ao servidor que está trabalhando lá, né? Não houve.
Não houve, porque para ter algum diálogo dependeria, inclusive, de passar por mim, né? E não passou. Sim, perfeito. É bom essa explicação técnica, Claro. porque parece que tem um telefone, assim, do PT Liga lá. falando com os agentes, falando com o Ministério Público. Ah, O que, assim, o público tem que ficar atento é que cada governante tem uma claro, linha de uma gestão. linha, E né? aí, Mais para o socialismo, mais exato. para, né, para direita ou à esquerda, isso é normal. E aí não precisa ter esse contato com a gente, não precisa ter esse contato com o Ministério Público, porque o direcionamento de política pública vai Claro. numa linha que o preso entende que melhor favorece ele. Aí tem Mas aí não é só o preso, é quem votou. isso. Então, se for eleger um governo hoje de esquerda, ou o PT, não foi o preso que elegeu, eu garanto para você. É, Nem o familiar de preso, que eles não seriam tantos. não Quem tem. elegeu foi a população, em maioria, Sim, sim. É, que é a democracia, né? é. E esse uso político, de fato, vai Claro, dando uma sempre distorção vai na ter, parte com técnica de quem certeza, está na com ponta fazendo certeza, a coisa acontecer, né? com E aí certeza. tem esses casos aí que envolveram várias polêmicas, que foi aquela ONG lá no Ministério da Justiça, Sim. aquela visita do então Claro. ministro Dino lá na Maré. Então essas coisas vão colocando Claro, lenha nessa fogueira sim. que nasceu lá no É que eu grampo, respondo, que a parte nesse caso técnica. aí específico, inclusive me atingiu, né? Quando fala nós tínhamos. Primeiro, o seguinte: quando você vai analisar uma informação, você tem que ver quem passou a informação. Ah, Sim. caiu. Não, esse cara que passou, que foi ouvido, ele é um Zé Ninguém, quer dizer, era um cara de 5º escalão no Paraná. E ninguém no Paraná manda no PCC. Quem manda no PCC está em São Paulo, né? Então, no governo PT, nós tínhamos um diálogo cabuloso. Não tinha, porque o Marcola e toda a cúpula não estava no sistema federal, estava em São Paulo. Sim. Eles só foram para lá em 2019 no governo Bolsonaro, ponto. Não teve nenhum diálogo cabuloso, porque se tivesse eu teria participado, e eu não participei. E o governo de São Paulo era PSDB. PSDB, por 2 décadas, pelo menos. Sim. Mano, volta, por favor. Eu vou ler aqui, os superchats são 3 tratando do mesmo assunto, o Roscoff, o Femutia e o Vinícius Machado. O Roscoff falou aqui, ajuda o Frank, o Femutia. Boa noite a todos, senhor Lincoln. Ajuda o Frank, ex-faccionado, denunciando essa máfia. E o Vinícius Machado, por que não tomaram providência sobre o cara do YouTube que diz ser ex-membro do PCC? E por que o helicóptero do André do Rap foi devolvido? O senhor tem conhecimento? Tenho, assim, veja, né, é um suposto ex-integrante da cúpula que nunca foi da cúpula, desculpe. Ele é até bom de mídia, né, eu já vi alguns vídeos dele. Vocês já viram os crimes que esse Eu cara conversei praticou? com ele Você aqui. já viu os crimes que ele praticou? Se ele teve no sistema e que crime que ele praticou? Eu conversei com Ele ele. tem crime ele de disse que não ameaça era contra cúpula. ele. Não, É. nunca foi. Ele falou pra Nunca mim. foi. Não, ele nunca foi nada. Né? Eu tenho até dúvidas se ele é irmão. Embora, se você viver próximo ou no meio da criminalidade, eu mesmo sei, se eu quiser ficar falando com você 3 horas em gíria, né, e falar de posse, eu consigo fazer isso aí, tá? Perfeitamente. O que acontece? Esse rapaz nunca foi de cúpula nenhuma, tá? Para mim, ele é uma comédia, uma farsa. Por quê? Você não vai ter nenhum integrante do PCC que vai registrar BO de ameaça. Ele tem vários. Sabe qual que é o crime dele? 171 e ameaça contra ele. Tá errado, alguma coisa tá errada, né? O sujeito que... Aí parece, outro dia eu até brinquei, falei, eu acho que o Frank tá assistindo muita entrevista minha. Eu acabo de fazer uma entrevista, ele vai lá e grava alguma coisa no canal. Não, tá tendo racha aí, por quê, tal. E de vez em quando, né, fala até o que eu falei. Não tô dizendo que ele tá me copiando, não. E nem desmentindo, não sei. O que eu posso dizer pra você é o seguinte, o Frank nunca foi nenhum sintonia do PCC, eu garanto pra você. Tá? Porque eu não vou dizer que eu conheço todos, mas eu acompanho vários. Às vezes eu não consigo prender, mas eu sei quem são. Ele nunca foi. Para mim é uma fraude, uma comédia. Agora ele tá correndo risco, claro. Tá aí, fica atacando todo mundo, tal. Pode ter sido um integrante de 5º escalão e nem por isso, sendo integrante de 5º escalão, você assiste televisão, você vê o canal do Glauber, né? Vê as minhas entrevistas de outros colegas e você sabe o que está acontecendo. Hoje o mundo está globalizado, todo mundo tem internet. É fácil, se eu quiser também falar como criminoso aqui, eu falo direto que deve ser criminoso, claro, até pelos trejeitos, mas ele não tem... eu não tenho que ficar ouvindo o Frank
para saber que linha que eu vou tomar. Até parece que o Frank tá me ouvindo, né? É só você verificar as entrevistas que eu dou e o que ele fala depois. Sim, eu recebi ele aqui e, assim, foi muito proveitoso para nossa Ah, comunicação. Tem uma mensagem que eu valorizei bastante, continuo valorizando, porque quando ele consegue colocar 6.000, que nem quando ele participou comigo, ah, 30.000 pessoas atentas, querendo saber sobre o PCC, acreditando que um ex-integrante pode mudar de vida, essa é uma comunicação que o Fala Global assumiu esse risco, né. certo. Agora, eh, desde o início, eh, isso é o que me pega, né, isso é o que eu acho que é valoroso, né. Agora, ele falou sobre isso, né, que ele não era a sintonia final. Nunca No foi, primeiro momento nunca eu não foi. quis ouvir, né, Só ver a idade dele, quantos anos ele tem, o crime que em torno de ele 30 ele anos. não tem É, nem, veja bem, até pelos crimes que ele praticou e os quais ele registrou contra si de ameaça, né, ele não tem nem proceder no mundo do crime para ter sido sintonia de nada, pelo que eu conheço um pouco, né, mas é alguém que tem uma comunicação forte, e se ele está falando contra o PCC, tá valendo. exato, é isso, né. E assim, e a gente ficou 7 horas conversando aí, de conversa com ele, e ele, pô, passou, assim, informações É, que dentro do meu conhecimento, apesar de eu estar dentro do Presídio Federal, eu não tenho aquela claro, vasta informação. Eu achei valoroso, continuo achando que o trabalho dele tem uma importância, é, contribui comigo aqui no canal, claro. contribui com a nossa comunicação, nessa atenção da sociedade contra o Claro, PCC, jogou né. luz sobre o problema, tá Jogou ótimo. luz sobre o problema, né. E assim, que ele continue, o público deve estar, hoje eu orei pouco para o chat, que eu estou muito envolvido aqui na conversa, mas o público devia estar doido, querendo a participação do Frank, querendo falar do Frank. É um movimento na internet que está Sim. durando aí uns 6 meses, e É a quanto mais força, né, quanto mais o da Frank rede. conseguir fazer isso, Claro. ele está passando Se tá mensagem. falando contra, tá valendo, E tá né. passando mensagem para jovens não entrar no crime, Também, tá tá passando o ótimo. despertar da sociedade. Eu acabo recebendo uma pressão enorme, por exemplo: "Glauber, ajuda o Frank, fala do Frank com o doutor Lincoln, bota o Frank na chamada com o doutor Lincoln, derrite secretário de segurança". Só que Hum. tem coisa que eu entendo o caminho da investigação, o caminho do trabalho de 20 anos que o senhor está fazendo, o derrite mesmo. Eu mesmo não fico fazendo Se o contato com Frank quiser fazer uma delação premiada, eu tô à disposição dele, né. excelente, Se ele Mas, veja bem, não é você trazendo informação chegar que o senhor não sabe. não é que eu não sei, tem que trazer prova, né. Falar, de coisas que várias delas são de conhecimento público. Veja, eu não estou descredibilizando o Frank, só estou dizendo assim, que se ele precisar falar comigo em termos de ele não tem mandado de prisão contra si, ele pode ir lá a hora que ele quiser no Ministério Público. Aliás, ele deve estar sendo caçado pelo crime, porque ele tem feito, né, várias críticas aí, dizendo como funciona, como não funciona, e ele corre risco de vida. Agora, se ele tiver alguma informação concreta, né, com prova, porque não é só chegar e falar: "Eu quero fazer uma delação, eu quero entrar para o programa de proteção à testemunha", não, isso aí não vale nada, É. né, essa delação tem que ser validada por provas. Se ele tiver isso aí, a gente está, né, não só eu, qualquer um, Derrite, qualquer delegado vai recebê-lo. Como a gente recebe outros, recebi já vários ex-criminosos, né, que não deixaram de ser criminosos porque delataram, né, mas às vezes diminuiu a pena ou conseguiu algum benefício que faz parte da lei, tá, e isso tá na regra do jogo. Entendeu? Agora, fora disso aí, eu não tenho que conversar com o Frank para ele me explicar como funciona o PCC ou como não funciona. Ah, essa é uma questão, não é nenhuma vaidade pessoal, nem nada disso, né? É apenas uma questão de que a gente tem alguns O procedimentos, rito, algumas né. normas e no que a gente acredita, né? Eu estou bastante escolado já, com muitos anos de estrada, já vi muita coisa passar pela minha frente. Excelente, irmão, excelente. Eu fico feliz por essa abordagem sua. Né? Inclusive tá aí, ó, se colocou à disposição, né, o público que tá aí pedindo por esse contato, saiu melhor do que a encomenda. Então o doutor Lincoln tá se colocando à disposição para, inclusive, bater mais forte ainda Claro, no PCC, é o que todos nós queremos, né. E é isso, para mim é muito natural, eu trabalho no Presídio Federal, estou acostumado a lidar e a olhar, pô, não tem problema nenhum de conversar com um criminoso, com também cabeça não. branca, com pavão, com marcola,
eu entendo o seguinte, informações para a polícia, para o Ministério Público, é o que tem de Claro, melhor, né? claro. Então, trazendo informação, e no meu caso aqui, na comunicação, todas essas informações trazem luz ao despertar da sociedade no combate ao PCC. Claro. Quanto mais gente atenta, vai refletir em várias Eu, ações de eu só política não quero pública. descredibilizar a polícia e às vezes dar luz para mesmo para Entendo. um ex-criminoso ou algo nesse sentido, né? Eu acho que e eu não tô assim, como é que fala, sendo menosprezando qualquer Entendo. informação não, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Eu recebo informação todo dia, né? E-mails, às vezes mensagens, etc. E a gente tem um filtro muito grande para isso, até para saber para que rumo a gente vai andar. Agora, se tiver prova concreta, algo que possa fazer algum tipo de delação, não só eu, qualquer delegacia de polícia está disponível para ele ir lá, ele vai ter proteção do Estado, coloca no programa de proteção de testemunha. Acho que hoje ele deve estar correndo risco, deve estar escondido, mas não é só chegar, ó, eu sei quem é o Marcola, eu sei quem é o Sintonia da Baixada, eu também sei, né? Quem é aqui o Sintonia, então isso eu também sei. Agora, tá bom, o que você tem contra ele? Ele tá em liberdade hoje? Tá, né? Mas eu não posso chegar lá e falar, você é o Sintonia aqui da Zona Sul, portanto eu vou prendê-lo. Não dá, eu também sei quem é. Tem que ter prova Alguns eu para sei, prender. vários eu sei quem é. Eu tenho que ter prova para isso. Então, se ele tiver, a gente está disposto, aberto, né? Não só o Frank, qualquer um. Eu já fiz várias colaborações e delações premiadas e continuo fazendo. Tá? Não há nenhum problema em atender quem quer que seja. Se o Marcola quiser fazer, eu estou aberto. Se ele quiser delatar todo o resto da cúpula, vamos fazer. Perfeito, perfeito. Tá bom? Inclusive, o senhor ficou 2 anos nessa operação para prender os caras envolvidos nos contratos públicos lá do Sim. transporte. Então, assim, não basta saber que o cara tem que ter a cadeia de custódia toda preparada Exatamente. para que o cara fique preso e muito Claro. preso, né? E sobre as informações, os milhões de e-mails que o senhor recebe, no meio disso tem contra-informação também, Com certeza. que é o Com outro certeza. problema, né? Meu irmão, acabamos, mano, volta, acabamos, né? Eu tinha dito que estava encerrado o superchat. Muito obrigado, chefe. Obrigado, tamo junto, viu? Foi Que um honra, prazer que aqui. honra. Espero ter podido esclarecer um pouquinho aí da nossa atuação. E só queria deixar bem claro, né? O Lincoln Gaki aqui é só a ponta da caneta. Por trás de mim tem valorosos policiais penais, policiais militares, policiais civis, parceiros da Polícia Federal, né? Hoje também da Receita Federal, do COAF. A gente está trabalhando junto, né? É todo mundo contra o crime. Meu lema é esse aí. Tá? E vou falar mais, viu? Não, né? Vamos esquecer as vaidades e as disputas internas. Tem ladrão para todo mundo e sobra. Tá? A mensagem é essa. Obrigado, viu, meu irmão?